Eu vou falar exclusivamente da minha área, né? Eu não me sinto competente para extrapolar os muros da geografia, da coordenação de geografia. Já nem sei se seria competente para falar disso, mas enfim. E a segunda advertência é a seguinte: que teve outras falas aqui, que aliás foram ótimas, que pegaram uma recuperação histórica da DGC, né? A Dulce fez isso muito bem. E eu vou fazer o contrário, né? Eu vou tentar fazer uma reflexão assim totalmente voltada para o futuro, né? Ou seja, o que a gente pode fazer, né? Quais são as oportunidades à nossa frente e como é que a gente pode agarrá-las, como é que a gente pode exatamente nos sintonizar com as demandas da sociedade. Porque a pergunta central era essa, né? Como é que o IBGE, como é que as geociências do IBGE podem se sintonizar com as demandas sociais? Eu diria que, na coordenação de geografia, a gente vem, sim, atendendo as grandes demandas sociais. Eu acho que a gente tem ocupado nichos importantíssimos, né? O Bosco apresentou muito bem nesse panorama sobre a DGC, né? Ele mostrou os estudos que a gente faz sobre as redes do território, né? E a grande síntese dessas redes é a rede urbana, né? E o REGIC, a Dulce também comentou, a região de influência das cidades é um produto requisitadíssimo, né? Tanto pelo poder público, quanto pelo setor privado, empresas, né? Todo o pensamento sobre localização no território brasileiro, onde é que eu vou abrir uma nova filial da minha empresa, onde é que eu vou abrir novas agências dos Correios, né? Enfim, agências governamentais, né? Isso tudo passa pelo conhecimento dos grandes nós urbanos de estruturação do território brasileiro. Isso é só um exemplo, né? Então, isso só para dizer que, atualmente, eu tenho a firme convicção de que a geografia do IBGE está atendendo, em grandes linhas, as demandas sociais. Agora, é óbvio que, como a própria sociedade se transforma, as demandas sociais, evidentemente, vão se transformando. Então, a gente está sempre nesse trabalho de ressintonização, né, com essa sociedade em movimento. Então, pensando nessa ressintonização, eu gostaria de chamar a atenção para 3 grandes pontos aqui, né? 3 grandes pontos em que eu vejo como os desafios, né, que a geografia do IBGE, desafios / oportunidades, né, que a geografia do IBGE deveria enfrentar daqui para frente, né? O primeiro, assim, como rótulos, né? Depois eu explico melhor. Tempo, integração humano-ambiental e relações institucionais, sobretudo com a academia, tá? Bom, abordando o primeiro deles. Eu sei que eu vou chover no molhado para quem é geógrafo, mas como eu acho que eu estou falando para uma audiência mais ampla, é interessante falar isso. Quais são as 3 grandes dimensões da análise geográfica, tá? A primeira é estrutura, né? Ou seja, classificar e, num outro registro, regionalizar o território, né? Quais são as grandes diferenciações areais, né? Diferenciações zonais do território, né? Essa é a dimensão estrutural que tem como grande produto as regionalizações, né? As regionalizações. Segunda grande dimensão, que, enfim, já foi muito evocada aqui, é a da conectividade, né? Não basta só identificar as grandes diferenciações zonais, você precisa entender como é que essas zonas se articulam funcionalmente umas com as outras, né? Ou seja, identificar e qualificar os fluxos de bens, de pessoas, de informação, né? Ou seja, a dimensão das redes, tá? Agora, qual é a terceira grande dimensão da análise geográfica, né?
que na verdade até na comunidade geográfica como um todo é sempre um pouco relegada, né? Mas é a dinâmica, é o tempo, é o processo, né? É a variável tempo, tá? A gente não deixa, na coordenação de geografia, a gente não deixa de trabalhar o tempo, tá? Temos produtos que abordam, eu diria que explicitamente, o tempo, como, por exemplo, a dinâmica territorial da agropecuária, né? Nós estudamos alguns produtos selecionados, né? Já fizemos o café, já fizemos a cana-de-açúcar, né? Ou seja, como que as áreas de produção, né? Como que as vias de circulação são usadas, né? E como que isso evolui ao longo do tempo, tá? Então, é um estudo explicitamente temporal, né? De dinâmica territorial. Mas eu acho que há muitas outras frentes em que a gente poderia trabalhar a variável tempo na geografia, né? Agora, pode perguntar assim, não, mas por que isso é importante, né? Porque hoje em dia, é uma interpretação pessoal, embora outras pessoas mais qualificadas já tenham dito isso. O usuário, o cidadão, né, ele entende melhor, ele é mais atraído por uma narrativa, tá? Mais do que, né, um retrato, e a missão do IBGE é essa, né? Retratar o Brasil e a DGC o território brasileiro. Mas hoje em dia o que as pessoas mais querem é um retrato em movimento, né? Mais do que um retrato é um filme. As pessoas querem um filme, querem entender como é que as coisas chegaram a ser como elas são hoje, né? Então, eu acho importante a gente... Eu não vou dar receitas, não vou dizer exatamente o que fazer, mas eu acho que esse é um desafio, tá? Incorporar essa terceira dimensão da análise geográfica nos nossos trabalhos, né? Construir narrativas, filmes do território brasileiro. Pistas sobre isso, eu posso até dar. Uma das possibilidades é tentar remontar, né? Malhas ou camadas de informação que a gente tem para o presente, para o passado, né? A gente já fez isso com a malha municipal, né? Que ficou excelente, ficou um trabalho excelente. Mas a gente pode remontar outras coisas, a gente pode remontar a rede viária, né? A gente, né, não sei até quando seria possível, mas a gente tem mapas antigos, inclusive no IBGE, mas em outros acervos, na Biblioteca Nacional e tal, né, nos possibilitariam uma evolução histórica da malha rodoviária, ou até malha de caminhos, né? A partir de um determinado momento do tempo não era nem rodovia, eram caminhos. Isso daria um sentido, né, da evolução da fluidez no território, né? Bom, mas eu acho que eu já dei a noção sobre esse ponto, né? O segundo grande desafio, que aliás tem a ver com esse, né, é o que eu chamei da integração humano-ambiental, né? Bom, nós lá na geografia, na coordenação de geografia, nós trabalhamos com temas eminentemente ligados à ação humana, né? Como que a ação humana diferencia a superfície terrestre, no nosso caso, dentro do território brasileiro, né? Agora, nós temos uma coordenação irmã, eu gosto de ver assim, né? Temos uma coordenação irmã que vê a diferenciação da superfície terrestre em termos de processos físicos, de fatores e processos físicos, né? Que é a coordenação de recursos naturais, né? Tentar conciliar esses dois tipos de perspectiva, eu acho que é urgente. Eu acho que é urgente porque, bom, os motivos são bem óbvios. O Mauro já até abordou vários deles aqui. Hoje em dia, há um processo de mudança ambiental antropogênica aceleradíssimo, né? Não é por acaso que os cientistas, os geólogos e pesquisadores associados têm falado de antropoceno, né? Uma nova época geológica na história do planeta marcada pela presença humana, né? Então, eu acho que há um campo vasto e super instigante para a gente tentar aproximar
as nossas atividades na coordenação de geografia e as nossas atividades na coordenação de recursos naturais, inclusive tentando fazer sínteses de produtos, de resultados que já existem, né? Porque a ideia, só rapidamente parênteses, a ideia da síntese é você pegar conjuntos de dados que foram produzidos em separado, fazê-los dialogar e tirar daí um significado novo, um significado emergente, né? Então, por exemplo, qual é a relação entre a mudança do uso e cobertura da terra com a hierarquia urbana, né? Será que tem alguma relação entre as regiões de influência da cidade e os tipos de mudança de uso e cobertura que estão ocorrendo? Muito provavelmente sim, né? Toda a literatura geográfica indica que sim, mas a gente tem que ver lá nos dados, né? Então, isso é apenas um exemplo de como que a gente pode integrar essas duas coordenações para produzir resultados, produzir produtos com um valor agregado maior ainda, né? Não que os nossos produtos existentes já não tenham um valor agregado altíssimo, mas mais agregado ainda, né? Então, esse é um grande uma segunda dimensão que eu acho que a gente tem que avançar, né? Tem que pensar em como fazer. A terceira grande dimensão, né, de desafios e oportunidades é no campo das relações, eu chamaria interinstitucionais, mas principalmente com o mundo universitário, o mundo acadêmico, né? Eu acho que com outras áreas que compõem a DGC, talvez seja um pouco diferente, mas no que concerne à geografia, tem uma dinâmica que é interessante ressaltar, que é a seguinte: quando o IBGE foi criado, no final dos anos 30, o que se fazia de geografia no Brasil era o IBGE. Não tinha universidade, não tinha mundo universitário, né? Aliás, claro, algumas das pessoas até que ajudaram a construir a geografia do IBGE, ao mesmo tempo, dali a alguns poucos anos, também ajudaram a construir a geografia nas universidades, né? Muitos dos geógrafos franceses, por exemplo, que vieram, trabalharam nessas duas frentes, né? E isso se manteve, isso que eu estou dizendo é que a geografia do IBGE era o que se fazia de geografia no Brasil até mais ou menos a década de 70, né? Que os primeiros cursos de pós-graduação começaram a ser criados, né? Comecinho da década de 70, final da década de 60, talvez, na USP, né? E desde então, né, digamos assim, que o centro de gravidade da geografia brasileira se deslocou, como é natural, né, até por uma questão quantitativa, né, do IBGE para o mundo universitário, né, que hoje há inúmeros, né, dezenas, nem saberia quantos, cursos de mestrado, doutorado em geografia pelo país afora, né, e é uma comunidade muito vibrante. Que bom, uma comunidade super vibrante, né? Mas, nesse movimento, a relação mudou, né? A relação da geografia do IBGE com a geografia das universidades. E por que eu estou falando isso? Porque, nesse momento, né, tem 2 anos que a gente... nem vou me colocar aí, porque eu nem participei diretamente desse processo, mas a ADMA e outras pessoas da coordenação de geografia... 5 minutos. 5 minutos. Conseguiram reativar a Revista Brasileira de Geografia, né? Aliás, nem sei se todos sabem, mas a Revista Brasileira de Geografia está novamente viva, super vivíssima. Já desde 2016, já publicamos, se eu não me engano, uns 4 números, tá? E essa revista que foi, na verdade, o grande canal de interlocução, né, ao longo do século XX, né, sobretudo segunda metade, de interlocução do IBGE com as universidades, né? E agora a gente tem essa revista de volta, só que os termos da relação mudaram. Os termos da relação mudaram, né? Na verdade, o grande fluxo vem da universidade para o IBGE, né? Nós temos agora que acompanhar, né, muito mais o que vem sendo feito na universidade, né? E a revista, ela trabalha muito nesse sentido,
para a gente ser um canal através do qual os nossos colegas da universidade podem dizer, olha, a gente está fazendo coisas nesse sentido, né? Como é que a gente pode dialogar com o que vocês estão fazendo aí, né? Claro, um canal também que nós podemos, né, publicar trabalhos que nós, que eu digo, né, funcionários do IBGE, que não caibam muito direitinho na linha editorial oficial do IBGE, né? Agora, esse canal Diálogo é um desafio por quê? Porque o mundo universitário, hoje em dia, tem as regras próprias deles, né? Eles qualificam as revistas, por exemplo, que era algo que não existia quando a RBG foi criada, né? Na década de 40, né? 30 ainda. Hoje em dia, eles têm todo um sistema de classificação das revistas, que influencia... Agora, por que isso é importante? Não é uma coisa meramente um capricho, né? Ah, minha revista é boa, minha revista não é boa. É porque as pessoas, na hora de submeter os seus trabalhos, elas se orientam por essa classificação. Se a gente não tiver uma classificação minimamente boa, as pessoas não vão ser encorajadas a mandar artigos para a gente, né? Então, é por isso que a gente tem que se sintonizar com essas demandas, na verdade, que são demandas do mundo universitário, né? Senão a gente não sobrevive enquanto revista, né? Então, é uma questão aí, mas eu acho que a gente está caminhando bem, né? Exatamente nesse espírito de nos sintonizarmos ao que está sendo feito no mundo universitário, é que a gente, por exemplo, agora adotou essa estratégia dos dossiês, dos números temáticos, né? Exatamente para poder compartilhar um pouco a responsabilidade de cada novo número com colegas da universidade. Porque, não sei se vocês estão a par, mas esses dossiês, esses números temáticos, são editados por convidados. A gente convida alguém, né, da universidade e pede que ele indique um tema que seja quente, que seja, né, que esteja ali na fronteira do conhecimento, na área dele, e que ele contate colegas, pesquisadores dele, para escrever na revista, né? Óbvio que não é um convite que, enfim, aí o convidado vem, escreve, a gente aceita. Não, passa por todos os procedimentos de avaliação, a gente manda para parecerista, tudo mais, blá, blá, blá. Mas esse nosso convidado funciona como um catalisador, né? Funciona como um catalisador. E ele tem acesso às redes de pesquisadores, ele entra em contato diretamente, então é muito mais fácil. A gente já não fica tão refém das submissões espontâneas, né? Que até tem melhorado, na verdade, dessa boa notícia, né? Dessa boa notícia que as submissões espontâneas têm melhorado. Bom, mas enfim, então eu acho que são... eu, pessoalmente, vejo essas três grandes dimensões de desafios e / oportunidades para a geografia do IBGE. Eu vou parar por aqui e deixar o resto para o debate. Tá bem? Obrigado pela atenção.